E aí, meu povo, tudo bem? O vídeo de hoje, eu acho que eu tentei resistir a esse tema durante alguns bons momentos. E ele é engraçado que eu já não estava muito afim de gravar. Aí eu pensei, tá bom, e o que que eu vou gravar? Eu tô sem tema hoje, tipo assim, tava pensando assim, não sei nem o que que eu vou falar. E aí eu pensei, né? Falei assim, tá, tem um tema um pouco recorrente na minha vida recentemente que tem a ver com mulheres. E aí nesse momento eu peguei e falei assim, não, nada a ver, eu não vou falar disso, porque esse tema é sensível, porque esse tema pode me comprometer de alguma forma, é, porque eu também não quero me expor dessa forma. E aí eu pensei, falei assim, não tem tanta coisa para falar, vamos arrumar outro assunto. E aí foi exatamente nesse momento que eu olhei e falei assim, cara, é exatamente por isso que eu deveria falar sobre isso. Pelo medo, né? Para enfrentar o medo de falar de um tema sensível, polêmico, que poderia me colocar numa situação desconfortável, que poderia me comprometer com alguém. Então essa é a intro, que estamos gravando um vídeo que eu temo que pode me trazer algumas consequências desagradáveis. Mas vamos lá, estamos aqui para isso. Ah, o tema mulheres, para mim, é um tema difícil de falar sem dar uma boa rebobinada no filme, que é... Eu, eu, eu sempre fui um cara inseguro com as mulheres. E sempre que eu falo isso para alguns amigos ou alguma pessoa bem conhecida, a pessoa fala assim, mas cara, você é gente boa, você se comunica bem, você é um cara boa pinta e tudo mais. Por que que você tem isso? E isso não tem nada a ver, né, com como a gente se vê no espelho, mas é muito mais como a gente se sente. E esse sentimento, ele está muito atrelado a um relacionamento materno. Já falei disso aqui antes, mas vale o contexto, tá? Mas basicamente, a sua relação com o sexo oposto está muito conectada com a sua relação com o seu pai ou sua mãe, né? Você sendo um homem ou uma mulher. Então, eu já mencionei aqui que eu tenho uma cura muito profunda com a minha mãe, apesar dela ter sido uma mãe incrível, faltou um pouco daquela presença e dessa energia feminina. E isso é sentido até hoje. E é por isso que eu, mesmo sendo um cara que me comunico bem, que não tenho problemas assim em falar com as mulheres e ser um cara para os padrões da sociedade, ter uma casca aceita, né? Ser um cara bonito, isso não necessariamente me proporcionou uma sensação de autoconfiança, entendeu? Então, por mais que tivesse esses contextos, eu ainda me sentia inseguro para com as mulheres. E isso vem mudando bastante nesses últimos anos, que eu venho me dedicando mais a olhar minha relação com minha mãe, estou mais próximo dela. Acho que também entendi muito do lado dela, né, do porquê que ela optou por me criar como ela me criou, na melhor das intenções. Então acho que é um processo aí da gente ir entendendo um pouco esse passado, como a gente acabou associando ou interpretando essa relação com os pais, quais são as consequências disso tudo no dia de hoje e como é que eu faço para mudar isso no meu hoje, né? E aí, basicamente, num passado mais recente, eu, eu sempre fui assim, eu não tinha me dado conta disso, mas eu emendei vários namoros. E boa parte disso vem dessa carência, né? Do tipo assim, não tive tanto dessa presença materna, desse amor da mãe na minha infância. E aí acabou que eu sempre tentei tapar esse buraco, tentei tapar essa carência desse amor nas mulheres. Então, eu tive na minha época de adolescência, minha fase um pouco mais galinha, adolescente mesmo. Tipo, esse adolescente que eu digo é 18 anos, tá? Tipo assim, nessa fase, era o cara que pegava todo mundo. E aí, depois disso, lá pelos 20 e poucos, eu comecei a namorar. E eu meio que namorei, foi um atrás do outro. Até, tipo assim, semana passada. Eu namorei, sei lá, sem brincadeira, acho que os últimos 7 8 anos eu namorei
umas 3 ou 4 pessoas diferentes. E eu nunca tinha me dado conta dessa dinâmica assim de sempre precisar ter uma mulher por perto. E era isso, né? Como se fosse alguém que representasse esse senso de valor, de tipo assim, João, olha, você tem o amor desse feminino. E então vinha de uma carência, né? Dessa relação com a minha mãe. E, e aí, bom, rebobinando o filme ainda, assim, mais recente ainda, eu, no final do ano passado, eu terminei um relacionamento em, sei lá, pós-carnaval, meu último relacionamento, e eu fiquei um bom tempo só, tipo assim, sem falar com ninguém, sem ver ninguém, sem nada com ninguém. E é o período que eu chamo do meu celibato. E esse celibato foi, tipo assim, não foi uma escolha, tipo assim, ah, quer saber, eu não vou pegar ninguém, não vou transar com ninguém, não vou ver ninguém. Não foi isso, não foi tipo uma decisão. Foi meio que assim, sei lá, eu não tava nessa pilha. Simplesmente não tava interessado em sair com ninguém. E todos meus amigos enchiam o meu saco, falavam que eu tinha que curtir, que eu tinha que aproveitar, que isso, enfim, tava errado. Mas eu simplesmente não estava sentindo de correr atrás de ninguém. E aí, obviamente, eu também estava muito fechado, né? Tipo assim, não só não estava indo atrás, mas eu também estava num. É isso, assim, tipo assim, mesmo que alguém viesse para falar comigo, eu não tinha espaço para essa pessoa. E na real, as pessoas nem chegavam. E aí foi muito interessante, porque eu fui para um Réveillon no final do ano, eu fui para Bahia. E acho que tudo que eu não fiz nos últimos meses, né, do ano passado, do ano anterior, eu meio que soltei o freio. Tipo assim, parecia que eu tinha 15, 17 anos quando você tá se descobrindo. E eu, nossa senhora, foi muito louco. Tipo assim, eu realmente parecia adolescente. Foi uma coisa até engraçada, assim, de ver assim, caraca, da onde veio isso, né? Mas eu soltei total, assim, saí chegando em todo mundo, beijando todo mundo. E foi uma experiência muito curiosa, assim, pra mim, porque eu vinha num movimento muito, tipo, muito mais reservado, muito mais de boa. E do nada eu olhei e falei, caraca, o que tá acontecendo? Tô muito louco. E não era louco de, tipo, nossa, tava bebaço, drogado, nada disso. Tava, tipo assim, bebido, ok, mas eu tava muito aberto pra esse feminino. E, e aí virou o ano 2026, cá estamos. E eu não permaneci, assim, não perpetuei aquela energia dessa coisa, porque tem muito dessa carência, né? Assim, é muito interessante isso, mas eu não perpetuei dessa forma. Mas eu continuei vendo algumas pessoas. E. Mas nada demais, assim, sabe? Tipo assim, bem de boa. Ok, zero, zero na fúria, zero correndo atrás, bem equilibrado. Mas eu acho que eu fui percebendo aos poucos o quanto eu estava fechado antes e aos poucos o quanto eu fui me abrindo para isso. E esse abrir-se não é tipo, ah, agora eu vou sair metralhando, pegando todo mundo, Não, não tem nada a ver com isso. E, tipo assim, energeticamente eu comecei a me abrir para as mulheres. E eu não passei a procurar ninguém. Tipo assim, não é que eu saí agora chegando em todo mundo e tal. Não. Parece que simplesmente eu fui atraindo essas mulheres e tipo assim, aonde quer que eu fosse, parecia que assim nos lugares mais improváveis eu acabava conhecendo alguém. E não tinha esforço, não era tipo assim, cara, vou chegar nela, nossa, não tem nada disso. Mas acontecia, tipo assim, está acontecendo na real, né? Então assim, é muito curioso essa mudança de tipo assim, o quanto eu tava fechado, que eu passei, sei lá, quase 6 meses sem ver ninguém, sem nada com ninguém, sem ninguém aparecer na minha vida. E aí, numa questão de, tipo assim, pouquíssimos meses, eu percebi que, cara, onde quer que eu vou, parece que eu conheço alguém. E pra mim o mais interessante é isso, né? Tipo, o quanto a nossa energia, o quanto a gente está aberto ou fechado para uma energia, seja uma energia, tipo assim, de, sabe, de conhecer alguém do sexo oposto, ou seja, cara, o quanto a gente não está aberto ou fechado para, cara, um trabalho, um dinheiro, sabe, uma relação melhor com os nossos pais, uma relação melhor com a gente mesmo, uma relação melhor com a nossa saúde. O quanto a gente está aberto ou fechado para que essas coisas comecem a convergir na nossa direção, né? Então, o tema aqui ele é sobre essa minha relação com as mulheres, mas é mais, tipo, sei lá, não é exatamente sobre isso, entendeu? É muito mais sobre como eu
sem uma intenção específica, comecei a me abrir para essa energia do feminino e naturalmente esses encontros começaram a acontecer. E por que que eu quis gravar esse vídeo? Na verdade, assim, eu realmente não queria gravar esse vídeo, obviamente, porque é desconfortável falar sobre isso, principalmente porque eu sinto que, de alguma forma, isso me remete a algumas memórias dessa minha fase adolescente, que eu era o galinha, e eu não gosto acho que dessa fama, né? E não me vejo como galinha hoje, nem perto disso, mas acho que de alguma forma isso tocava alguma memória que falou assim, nossa, não, eu não vou falar que eu tô, tipo assim, encontrando várias mulheres ou coisa do tipo, ou que várias possibilidades, sabe? Tipo assim, aí eu já fico desconfortável de falar isso. Mas, então me remete a isso e o quanto eu tento, de alguma forma, preservar essa minha identidade, né? E não querer que as pessoas me vejam dessa forma. É, mas acho que também tem um lado aqui que é de preservar algumas dessas pessoas que eu estou conhecendo e que de alguma forma, assim, né, meu medo é assim, porra, e se fulana ver esse vídeo aqui e vai falar, porra, quer dizer que você tá soltinho. Aí eu vou falar, aí obviamente, né, nessa hora você fala, não, não, calma, não é assim. E tipo assim, quando eu pensei nisso, automaticamente eu pensei, falei assim, cara, peraí, que tipo de relacionamento que eu quero construir? Né? Porque se eu tô solteiro, é natural que eu esteja aberto a conhecer outras pessoas, né? E se eu conheci uma pessoa agora, não quer dizer que eu não tivesse conhecido outras pessoas antes ou que eu não vá conhecer outras pessoas depois. Porque tudo isso que eu tô falando é meio óbvio, né? Tipo assim, eu não tô falando nada de novo, nada de tipo diferente. É o óbvio, né? Quando a gente tá solteiro, a gente tá aberto a conhecer pessoas. Então, mas é curioso como a gente acaba meio que tentando se proteger nesse lugar de, ah, não, tô saindo com você, você é a única na minha vida. E é uma mentira, né? Tipo assim, sei lá. O medo aqui era exatamente esse, de acabar me comprometendo de alguma forma, seja tipo assim, de, sei lá, quebrar a expectativa de alguém, seja eu mesmo me comprometer aqui, né? E falar assim, pô, eu tava conhecendo uma pessoa tão legal e talvez ela se ofenda, talvez ela pense que, ah, eu achei que você era um cara e tô vendo que você é outro. E aí ela pode se fechar para mim. Poderia ser esse o caso, mas a escolha que eu tomei aqui ao gravar esse vídeo foi: eu vou enfrentar meus medos e eu acho que isso também tem um valor aqui muito bom, que acho que vale mencionar, que é o, o caminho que eu quero dar para os meus relacionamentos, sabe? Eu não quero ter um relacionamento onde eu tenho que, tipo assim, fingir qualquer coisa, fingir que eu sou de um jeito ou que eu sou de outro, fingir que eu não faço o que todo mundo faz, fingir que eu não penso como eu penso. E, e aí eu pensei, né? Eu falei assim, nossa, que merda. Dá pra ver que tem muito valor em gravar esse vídeo e comentar sobre essas coisas, porque eu tô enfrentando vários medos meus, porque eu tô, tipo, me colocando em risco algumas coisas, mas ao mesmo tempo é muito nítido, né? Quanto a gente como um todo, assim, precisa aprender a ser mais coerente com a gente mesmo, a ser mais verdadeiro, a ser mais transparente. E aí eu olhei pra isso e falei assim, não, acho que esse é um vídeo que eu tô tentando evitar, né? Meu ego tá tentando evitar, porque ele tem medo de tudo isso, mas acho que é o caminho mais legal para mim no sentido de ser transparente, coerente e tudo mais. E, inclusive, se eu tiver interesse em me relacionar com alguém, que seja desde esse lugar, tipo assim, onde eu possa ter uma conversa franca com a pessoa, onde eu possa ser transparente, onde eu posso dizer o que eu penso, o que eu estou sentindo, e não de fingir, né? E não de tentar construir um relacionamento como se eu fosse o príncipe encantado, puro, virgem, que nunca namorou ninguém, nunca conheceu ninguém e nunca vai conhecer mais ninguém no futuro, né? Tipo, então, acho que esse foi o objetivo principal aqui. E esse de alguma forma, né? Acho que seja você esteja namorando ou não, sei lá. Acho que fica um convite aqui pra gente ser mais, cara, simplesmente mais verdadeiro, mais honesto, mais sincero com a gente mesmo, né? E eu sei que isso sempre vai conflitar muito com o medo da gente ofender a outra pessoa, da gente machucar a outra pessoa, da gente romper esse vínculo que a gente tem com essa outra pessoa.
Mas eu acho que quanto mais verdadeiro a gente for, quanto mais assim fiel a nós mesmos a gente for, essa verdade, essa energia que a gente coloca nesse tipo assim, cara, com todo respeito, eu estou vivendo isso, eu penso assim, eu tô aberto a gente conversar sobre um assunto, sabe, num ângulo diferente. Porra, eu acho difícil ser, sei lá, eu acredito muito nisso, nessa verdade, então tô aqui para ser verdadeiro comigo e, e acredito muito também que quando a gente coloca essa energia no campo, a gente vai atrair um pouco mais disso. Então, espero também dessa forma atrair pessoas mais verdadeiras, mais transparentes, mais abertas também, sabe? A ter uma conversa diferente e não ficar meio que fingindo ou perpetuando um tipo de relacionamento meio de conto de fadas, essa coisa meio que a gente vê nos filmes, sabe? Como se, sei lá, acho que vocês entenderam, né? É isso. Por hoje é só. Deixa eu ver se eu não tenho mais nada aqui que eu anotei. Não. É isso. Agradeço por vocês me proporcionarem essa experiência aqui e assumir aqui essa coragem minha de me expressar e ser muito transparente comigo mesmo. Tchau!